Olá, eu sou a Khadija Massaú, sou doutoranda do PPGCTA da UFPEL, orientada da professora Ângela Maria Fiorentini, e o meu trabalho é a aplicação de testes tecnológicos em bactérias acidoláticas isoladas de leite de cabra in natura. As bactérias acidoláticas estão amplamente distribuídas na natureza. Possuem morfologia de cocos, bacilos ou cocobacilos, são gram-positiva, catalase negativa, não formam esporos e são anaeróbias facultativas. Além disso, são geralmente reconhecidas como seguras. Na indústria de alimentos, são utilizadas como culturas iniciadoras, por atuarem como coadjuvantes de tecnologia através da bioconservação e também conferindo características sensoriais e nutricionais específicas aos produtos. Nesse contexto, as características fisiológicas, além de auxiliarem na caracterização fenotípica desses micro-organismos, permitem a sua prospecção no aspecto tecnológico, tendo em vista que exploram suas melhores condições de crescimento e multiplicação para aplicação industrial. O leite in natura apresenta uma microbiota autóctone diversificada, tornando-se assim uma fonte desejável para a investigação de novos micro-organismos. O leite de cabra é uma matriz referenciada na literatura como um alimento cujas características nutricionais são de suma importância, principalmente também para a prospecção de novos isolados de bactérias acidoláticas com potencial tecnológico. Com isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar os isolados de bactérias acidoláticas obtidos a partir de leite de cabra in natura, quanto aos aspectos tecnológicos para futura aplicação na indústria de alimentos. 4 isolados de bactérias acidoláticas, então provenientes de leite de cabra in natura, foram selecionados. Esses isolados foram previamente testados in vitro e considerados gram-positivo, catalase negativo e seguros. Esses isolados foram reativados em caldo MRS por 24 horas a 37 graus. Posteriormente, 1% desse cultivo foi transferido para tubos contendo caldo MRS, conforme a especificidade de cada teste, e incubados por 48 horas. Na sequência, foi realizada a leitura da DO, considerando-se uma leitura de 0,159, aproximadamente equivalente a 1,5 vezes 10 na 8 unidades formadoras de colônia por ml, seguindo a escala de McFarland. Os testes realizados, então, foram com relação à tolerância de temperatura, concentração de NaCl e diferentes pHs. Também foi feito o perfil fermentativo e, como controle, foram incubados tubos contendo apenas caldo MRS, no pH 6 e 8 a 37 graus. Todos os isolados, os 4 isolados, demonstraram a capacidade de se multiplicar sob condições adversas. Houve um desempenho significativamente satisfatório sobre a temperatura de 45 graus, um pH 8 e uma concentração de 3% de NaCl. Porém, também houve um menor crescimento sob a temperatura de 8 graus, um pH 4,5 e uma concentração de 9% de NaCl. Na tabela, a gente pode observar as leituras de densidade ótica conforme cada teste, e compará-los ao controle. Essas características tecnológicas, então, desses micro-organismos conferem um importante papel na escolha para sua aplicação ou não no desenvolvimento de alimentos, pois é através do conhecimento desses fatores intrínsecos e extrínsecos que vai ser possível se determinar a influência que esse micro-organismo vai desempenhar nas características bioconservantes e sensoriais do produto final. Todos os isolados apresentaram um melhor desempenho em pH 8, o que não influencia a sua utilização como cultura iniciadora em produtos lácteos, por exemplo. Todos os isolados também apresentaram um desenvolvimento em diferentes concentrações de NaCl, e essa halotolerância é uma característica importante, especialmente para a produção de queijos. E o desenvolvimento numa ampla faixa de temperatura, de pH e em diferentes concentrações salinas permite que esses micro-organismos, demonstra que esses micro-organismos se adaptam e persistem durante diferentes processos de maturação, como a de queijos e salames, por exemplo. Contudo, vale ressaltar que essas condições de multiplicação podem variar conforme cada micro-organismo. Com relação ao perfil fermentativo, todos os isolados apresentaram perfil homofermentativo, indo de encontro com o observado por Paixão, e a capacidade de um micro-organismo produzir ácido lático como principal metabólito acarreta numa positiva aplicação tecnológica, principalmente pelas suas características de bioconservação. Conclui-se, então, que os 4 isolados apresentaram características fisiológicas satisfatórias para serem aplicados em alimentos fermentados, contudo, outras avaliações devem ser efetuadas para maior compreender o potencial desses isolados conforme as características probióticas. As referências. Obrigada!